Eu sou o gato Nabal e tenho uma pergunta para fazer para você. Quem segura as tuas mãos? Para quem você estende as suas mãos? Quem dá força a elas? Quem toca nelas? Quem protege as suas mãos? Essa é uma pergunta que eu tenho para fazer, pois hoje eu tenho uma história para contar, e essa história é referente à mãe e à filha. Uma estendia a mão para a outra quando a mão da mãe enfraquecia, a mão da filha fortalecia. Quando a mão da filha enfraquecia, a mão da mãe a fortalecia. Eram como duas algemas, como duas correntes. Nos tempos de hoje, muitos estendem as mãos aos céus, estendem as mãos diante de muita gente pedindo ajuda, socorro, uma esmola. Muitos estendem as mãos ao inferno e muitos estendem a mão um ao outro para fazer o mal. Essa é a história de Lorena, que aprisionou a filha no inferno. Essa é a história de Marla, que aprisionou a mãe no inferno. Quando uma queria desistir, a outra o mantinha nas profundezas do inferno. Quando a mãe queria parar, a filha incentivava a continuar. Quando a filha queria parar, a mãe incentivava a continuar as suas maldades. Eu sou o gato Nabal e hoje eu tenho uma história para contar para você. Erguer as mãos diante de Deus seria a melhor opção, pois na casa do Senhor muitos fazem isso, mas muitos estendem a mão para o mal, estendem a mão para o inferno e fortalece as suas maldades, suas covardias um ao outro. Onde as lutas são como um mar bravo, onde a escuridão os esconde, os privando da luz e da saída, os privando do socorro e do escape. Estender as mãos aos céus, na qual somente Deus pode te ajudar, somente Deus pode segurar em suas mãos. Olhar para as trevas, onde não há luz, estender a mão para que alguém o ajude. Então, te prepara, porque somente Deus pode segurar as tuas mãos, somente Deus pode te levantar, somente Deus pode te tirar das trevas, pode te tirar da escuridão, das águas turbulentas. Somente Deus pode te ajudar. Eu, gato Nabal, quando eu ia na casa do Senhor junto com minha mãe, minha tutora Ruth, eu vi muitos estender as mãos e vi quando Deus as tocou, e eu vi quando o diabo tocou em suas mãos, nas mãos de muitas pessoas que escolheram fazer o mal. E muitos, mesmo na casa do Senhor, tocaram a mão do diabo. Falsas doutrinas, falsas profecias, falsas revelações. Sim, almas cansadas, famintas por sede e fome de justiça, estenderam as mãos e tocaram a mão do diabo. Este é o conto. Mãe, as correntes da filha. Filha, as correntes da mãe. Prisioneiras do inferno. Eu sou um gato preto e tenho hoje 16 anos. Meu nome é Nabal. Nabal é o meu nome. Nesses anos de vida, eu já vi muitas coisas estranhas. E hoje quero lhes contar uma, para que você possa meditar sobre a sua vida. Na época
eu tinha quase 1 ano. Eu não tinha um lar fixo. Então um pouco ali, um pouco aqui. Onde me davam atenção, onde me davam carinho e um pouco de comida, lá eu estava. Sem pensar, sem questionar, lá era o meu lar. Em muitos lugares, muitas casas, eu encontrei amparo. Eram tempos difíceis para mim, tempos difíceis e covardes. Em muitos lares eu comparecia, mas 2 lares me chamou a atenção. Um tinha Salana, uma feiticeira charlatona, que tirava proveito das pessoas, porque quem não tem problemas nos tempos de hoje? E Salana fez alguns trabalhos que sempre davam errado. Sim, charlatona. E muitas vezes teve que devolver o dinheiro investido e todo o pagamento. Não consegui ficar com nenhuma porcentagem desse dinheiro, porque tudo dava errado. Em um desses casos, ela quase que teve sucesso, pois mãe e filha, a mãe Lorena e Marla, a sua filha, as duas queriam prender um homem casado que tinha um relacionamento com ambas. Então elas trouxeram uma boa quantia em dinheiro, bebidas alcoólicas, doces, frutas, para então dar início aos trabalhos. As duas queriam prender esse homem, um homem casado que tinha um relacionamento, que era casado, e elas queriam mantê-lo sob seus domínios, porque ele tinha muito dinheiro, muito poder financeiro e dava uma vida boa para ambas, mãe e filha. O nome desse homem era Bernardo. Então elas pegaram roupas íntimas de ambas as 3 para então fortalecer o feitiço. Porém, nada deu certo. Bernardo acabou voltando para sua família, a sua esposa de origem. E isso chateou demais Lorena e Marla, que questionaram o trabalho feito por Salana e cobraram os valores investidos de volta. E assim, muito revoltada, muito chateada, meio que não querendo devolver, mas devolveu. Furiosa. Então, Marla questiona sua mãe. Nossa, mãe, nada dá certo pra gente. Olha só o que a gente gastou. Gastamos o que a gente não tinha. E ele acabou voltando pra aquela mulher dele. Olha o que aconteceu com a gente, mãe. Nossa, eu não acredito nisso. Então, furiosa, Salana, olhando para as duas, disse: na real, ele nunca foi de vocês duas. Então as duas, furiosas também, agrediram a Salana. Isso para Salana foi a gota d'água. Ela, muito furiosa, resolveu se entregar de corpo e alma como jamais havia feito em sua vida, no profundo da feitiçaria, e pediu a alma de Lorena e de Marla. Numa dessas noites, depois de ter me alimentado em um dos lares, eu vi que um homem bem vestido se dirigia para a casa de Salana. De primeiro pensei: aquela mulher está se envolvendo com um homem casado. Pensei comigo: é mais um homem traindo a sua mulher durante a noite. Mas eu estava errado. Ali era o próprio diabo que veio durante a noite a fazer um pacto com Salana. Agora, dessa vez, tudo iria dar certo.
porque ela encontrou o seu lugar na feitiçaria, encontrou o caminho certo, o ponto certo. E lá estava o inimigo de todas as almas, batendo na porta de Salana. Então eu passei a observar ambos os lares. Quando estava com Salana, eu vi que o diabo estava nela, em seu coração e nos quatro cantos de sua casa. Quando eu estava me alimentando com Lorena e Marla, lá havia trevas, fúria, ódio. O diabo agora não estava mais somente nas ruas. Ele se dividia entre as ruas e os lares dessas mulheres. Eu via coisas terríveis. Eu via trevas sobre a noite. Eu muitas vezes me escondi de todas as maldades. Eu via almas que foram mortas pelo tráfico, em assaltos à mão armada, atropelamentos, pessoas que morreram infartadas estando caminhando na rua, tanto de dia como à noite. Eu via espíritos que aprisionavam almas em terrenos abandonados e baldios. Mas nada mais trouxe mais medo do que estar na casa de Salana e também na casa de Marla e Lorena. Então passei a procurar lugares melhores, mais confortáveis, lugares sem aquele peso, sem aquela treva, sem aquele sentimento de medo. Eu escolheria estar nas ruas, mas não dentro desses lares. O diabo havia estendido as suas mãos para Salana, e a Salana a tocou. Eu escutei o diabo falar durante a noite, numa encruzilhada. Jamais colocarei uma contra a outra. Jamais farei que filha venha ferir a sua mãe. Jamais farei com que mãe venha ferir a sua filha. Mas farei de ambas uma corrente para a outra. Jamais conseguirão se libertar. Mãe não se libertará de sua filha não se libertará de sua mãe. E assim eu as tornarei prisioneiras do inferno. Darei ordem às minhas legiões para que prosperem as suas mãos. Lorena e Marla triunfarão contra quem elas quiserem, contra famílias, contra quem elas desejar. Cobiçarão o que não lhes pertence. Serão como ladrão e salteador que fica às escondidas para roubar e destruir e tirar vidas. Farei com que elas sejam como amalequitas, midianitas e o povo do deserto, que naquele tempo muito roubou o suor, o trabalho do povo de Israel, enquanto Israel foi rebelde. Farei com que elas triunfem, que elas cresçam, que elas tenham êxito. Farei com que minha legião fortaleça as suas mãos, para que elas permaneçam como prisioneiras no lago de fogo. Então eu, Nabal, estando entre elas, entre os dois lares, comecei a perceber os seus crescimentos. Salana olhava de seu lar, de sua casa, crente que se livrará de suas amigas. Marla e Lorena dentro de sua casa triunfavam contra quem elas quisessem.
homens casados, homens solteiros, tudo elas colocavam suas mãos, destruindo tudo e tirando tudo, tendo vantagens contra tudo e contra todos. Prosperavam em suas malícias, prosperavam em todas as suas maldades. Muitos amigos, muitos vizinhos, muitos colegas de trabalho por elas foram afetados. Elas triunfaram contra suas vidas. Mas teve um homem que elas tiveram um certo domínio por um longo tempo. Esse homem teve seus projetos, suas ideias, seu esforço, seu trabalho praticamente roubado. Tudo que ele criava, a mãe dizia ser ela. Tudo que ele criava, a filha dizia ser ela. Então, mãe e filha dividiam essa maldade, dizendo ter suas mãos em cada projeto. Porém, era mentira. Por mais que o homem implorasse, por mais que o homem desejasse, por mais que o homem questionasse tais atitudes, com lágrimas, com choro e com pranto, elas negavam. Colocaram quem elas pudessem contra esse homem, tirando dele a sua saúde mental, a sua saúde física e o seu desejo de viver. Tudo elas tocavam e tiravam dele. Tudo aquilo que elas não pudessem pegar, elas davam algum jeito de fazer com que cada coisa que elas não pudessem tocar perdesse o seu valor. Assim elas triunfaram contra ele e contra muitas vidas. E eu, num dia desses, adormeci. Eu tive um sonho. E eu vi Lorena e Marla no lago de fogo do inferno. Cada uma estava em uma jaula fervente, que estava dentro de um lago. Cada um na sua jaula. Porém, uma corrente somente as ligava uma à outra. Quando Marla tentava sair, lutava para sair de dentro da jaula e fugir do lago de fogo, a sua mãe de mesma forma a puxava de volta para dentro da jaula, tentando também sair. Quando a mãe conseguia sair da jaula e do lago de fogo, a filha desesperadamente tentando também fugir, puxava sua mãe de volta para dentro da sua jaula. E assim era um ciclo que se repetia. Não tinha como uma sair, porque a outra aprisionava. Mãe era a corrente da filha, filha era a corrente da mãe. Eu não pude entender, mas logo tudo estaria esclarecido diante de mim. Eu, gato Nabal, há muito me entristecia, pois eram dois lares que me acolheram, dois lares que agora estavam em guerra, e o diabo estava entre elas. Do seu lar, Salana regozijava, porque ela sabia que tais atitudes condenaria mãe e filha. Porém, eu, gato Nabal, eu vi o amor de Deus por essas almas. Eu vi quando Deus deu ordem a um anjo, e esse anjo veio até o lar de Lorena e Marla. Deus disse ao anjo: toque na mão de ambas, para que em suas mãos elas sintam o calor do inferno,
porque suas mãos estão presas lá. Elas precisam entender, se não deixarem certas práticas, não somente suas mãos, mas corpo e alma queimarão de eternidade em eternidade no lago de fogo. E assim o anjo fez. Passou a tocar na mão de mãe e filha. Começaram a sentir calor, um calor absurdo e muitas queimaduras, como tipo câncer de pele. Então se preocuparam, começaram a procurar o médico. Foram fazer tratamento de pele. Gastaram muito em cremes, em consultas particulares. Porém, cada vez que elas estendiam a mão para o mal, tudo piorava. A queimadura era muito mais forte, dolorida, ao ponto de não conseguirem mais dormir, não conseguirem mais descansar. Era o único jeito de Deus salvar aquelas vidas, aquelas almas, fazendo com que as suas mãos sentissem a queimadura, as forças das correntes do lago de fogo do inferno. Então, consultas no dermatologista eram frequentes. Aí eu pude entender o meu sonho. Chegou um momento que Marla questionou sua mãe: mãe, vamos parar com essas coisas, mãe, vamos parar com isso. Não tá legal não. Eu acho que nossas mãos pegando fogo é o resultado de nossas práticas. Aí eu pude entender o meu sonho das correntes. Cada uma tinha sua jaula, mas as correntes eram a mesma. Marla queria sair do fogo, mas a sua mãe a trazia de volta. Que é isso? Não, vamos continuar. Ué, que é isso? Para com isso, filha. Vai fraquejar? Olha bem pra tua mãe. Tu tem que ser igual a sua mãe. Começou, terminou, vai até o fim. Porém, devido ao sofrimento, Lorena chamou a sua filha em alguns dias seguintes. Minha filha, eu tive pensando, eu acho que você está certa. Não, agora eu não vou parar, vamos continuar. Vamos sugar aquele homem lá até onde a gente puder. E ainda mais agora que estão precisando de dinheiro para cuidar dessas queimaduras. Não, mãe, vamos até o fim. Não seja boba, não. Vamos até o fim. Uma trazia a outra de volta ao inferno. Quando uma saía, a outra fazia voltar. Era um ciclo. E essas discussões entre elas aumentavam conforme a queimadura e o calor de suas mãos. Assim Deus foi dando ordem ao anjo para que tocasse, para que aumentasse a dor, a sensibilidade, exatamente aquela que ela sentiria na eternidade no lago de fogo. Mas vendo o coração duro de ambas, Deus mandou o anjo em uma outra oportunidade. Gato Nabal, eu me lembro que quando uma porta se abriu, eu via fogo, pranto, ranger de dentes, e o calor era insuportável, na qual não consumiu a casa comigo e com ambas, porque o próprio anjo ali fazia com que o calor não nos consumia. Aí o anjo aponta para aquelas jaulas. Era estranho, mas era real. Salana e Lorena viam elas como um monte de carne queimada,
Aquele era o destino de ambas. Então ele também mostrou para elas em uma visão, e eu também a contemplei. Era uma visão. Elas encontraram uma mulher nessa visão, uma menina, nome de Vanessa, que sofria de depressão. Era uma confeiteira do bairro. Vendia em sua padaria e também por encomendas. Lorena e Marla viram que elas encontraram essa mulher por acaso e fizeram amizades com essa mulher. Porém, elas descobriram uma receita de família de um bolo. Um bolo famoso, eles lembraram de uma confeiteira já falecida, muito famosa na cidade, a qual muitos pagariam muito dinheiro por aquele bolo, por aquela receita. Então ambas, na visão, olharam de maneira covarde para essa menina. Conseguiram iludir ela, conseguiram fingir ser amigas. Tudo isso, eu, Lorena e Marla, nós assistimos diante daquela visão. O que aconteceria? E o anjo dizia, está vendo? Uma nova chance, uma segunda chance vai ser dado para vocês. Mas vocês têm que resistir. E elas viam que o diabo soprava em seus ouvidos. A visão foi triste. Foram visitar a menina fez a receita do bolo para elas comer. Antes que qualquer um tocasse no bolo, elas tiraram a vida desta menina. O seu nome é Vanessa. Obrigaram ela a se enforcar. Como ela era famosa por sofrer de depressão, o enforcamento foi tido como consequência da depressão. Elas pegaram um bolo, procuraram saber na cidade, sim, longe das redes sociais. Procuraram saber daquele bolo. E muitos interessados, querendo pagar valores absurdos, entraram em contato e levaram um bolo. Era mais uma graninha, era mais uma grana, era mais um dinheiro, era mais um golpe, era mais uma covardia, era mais um ato de um salteador. Porque a menina disse que jamais daria essa receita para alguém. Mas ela confiou e amou, teve como amigas Marla e Lorena. E Marla e Lorena se aproveitaram, tiraram sua vida e venderam o bolo. Venderam a receita. Tudo isso estava na visão. Então o anjo partiu e antes de partir, curou as mãos de Lorena e Marla. Então Lorena e Marla decidiram seguir suas vidas e abandonar o mal. Mas como previsto, elas encontraram Vanessa e Vanessa veio até elas, como na visão. A vontade de ficar com dinheiro, a vontade de roubar o bolo era muito grande. Elas eram oportunistas, mas elas tiveram uma força dada por Deus e elas resistiram ao diabo. Não deram prosseguimento àquela amizade. Vanessa seguiu sua vida, Lorena e Marla seguiram o seu caminho. Você lembra quando eu disse que Salana quase teve sucesso? Pois sim, Deus, em sua infinita misericórdia, deixou tudo bem claro. Mesmo sobre tentação e desejo, Lorena e Marla tiveram forças
na qual elas não tinham. E suas mãos foram libertas da garra do diabo e do inferno.